Você vai sair desse vídeo aqui sabendo como que funciona o motor de um carro. Como que ele consegue converter um líquido, que é o combustível, em movimento. Que é basicamente isso que é o carro, uma máquina de converter líquido em movimento. Será que é uma mágica que acontece? Não, na verdade vocês vão ver que é algo muito mais legal que isso. Então, vocês vão aprender pra caramba nesse vídeo. Já deixa aquele like, se inscreve lá no meu outro canal, Informática Colasso, e bora pro vídeo! Só antes de começar o vídeo, um detalhe importante que eu estava esquecendo de comentar. Da onde que vai vir todas essas informações que eu vou passar aqui para vocês? Bom, para quem não sabe, eu sou formado em engenharia mecânica e também trabalhei quase que a minha vida inteira como mecânico, ou seja, eu sei como funciona um motor exatamente do começo ao fim. Então, eu vou passando essas informações direto da minha cabeça. Não tem roteiro, não tem apostila, não tem nada. Eu simplesmente vou falando aquilo que eu sei. Bom, vamos lá então. Como vocês bem sabem, isso aqui é o motor de um carro. Aqui a gente está falando de um Galant V6. Só que quase todos os motores de carro funcionam do mesmo jeito. Então, o que vocês vão aprender aqui pode ser aplicado em quase qualquer carro. São bem poucos carros que funcionam de uma forma diferente. E a primeira coisa que vocês têm que aprender é que esses motores funcionam com explosões, ou seja, fogo. A primeira vez que alguém me contou isso, eu fiquei, meu Deus do céu, eu era pequeno, tinha lá, sei lá, 12, 11 anos. E eu falei, meu Deus, como que o motor não explode, né? Um monte de peça para tudo quanto é lado. Se tem um monte de explosão acontecendo aqui dentro. Só que eu não entendia que era tudo aqui um negócio de metal muito reforçado, então tudo aguenta essas explosões aqui, né? Foi isso que me explicaram depois. Mas daí veio a Fiat e falou que não é bem assim, né, com maré. Mas tudo bem, não, falando sério agora. A explosão vai ficar aqui dentro, tá? E se ela acontecer na hora errada, pode ser que dê uns tiros e essa explosão acabe fugindo. Mas a princípio a explosão tem que acontecer dentro do motor, certo? Então se aqui dentro acontecem explosões, fogo, a gente tem que saber o que a gente precisa para ter fogo, certo? Então vamos lá, os itens mais básicos que a gente precisa para que tenhamos fogo. Primeiro, oxigênio, beleza? Então vamos mostrar como é que o oxigênio chega lá dentro do motor, como que acontece todo esse processo da parte do oxigênio. Depois a gente vai falar do combustível e depois a gente vai falar da centelha, né, que é o calor. Então uma coisa de cada vez. Primeiro agora, do oxigênio. Certo, então vamos falar do processo do oxigênio aqui no motor. Primeiro, como vocês já sabem, o oxigênio está aqui, né? Está no ar. O ar é o oxigênio, então está aí, só pegar. Então, existem carros que têm locais diferentes onde ele capta esse oxigênio. Alguns na grade, como é o original desse daqui, outros fica perto da caixa de roda. Algumas caminhonetes têm que ficar isso bem alto para que não entre água. Então, você já deve ter visto aqueles snorks que eles colocam, né? Que fica lá em cima para entrar o oxigênio, daí ele puxa só oxigênio sem puxar água. Então, tudo depende do modelo do carro. Nesse caso aqui, eu estou com um filtro esportivo, então ele facilita um pouco a entrada de ar e a gente precisa que entre ar frio, tá? Então, por isso eu coloquei um defletorzinho aqui, tá? Improvisado, para o radiador, o ar quente que sai do radiador não vir aqui para ele. Então, ele puxa ar mais dali de baixo mesmo, um pouquinho aqui de cima. Então, por causa desse defletor, mas nós temos aqui o filtro de ar, que é o primeiro lugar para onde vem esse oxigênio. E aqui, ó, como vocês podem ver, ele retém a sujeira. Por quê? Porque se alguma partícula para dentro do motor, pode ser que estrague ele. Então, um pedaço de metal, areia, terra, se passar uma rua de terra, não pode de jeito nenhum para dentro do motor. Tem que ficar retido aqui no filtro, então por isso tem que ter um filtro. Por mais que ele tire um pouquinho da potência do motor, ele vai proteger o seu motor. Então, ele vai passar aqui por dentro, tá? O oxigênio. E aqui nós temos o controlador de oxigênio, ou seja, essa peça aqui ela controla quanto oxigênio vai para dentro do motor. Então você deve estar pensando, nossa, isso aqui é uma peça super complicada, meu Deus do céu, ele controla o oxigênio. Na verdade não, é uma peça muito simples, tá? É literalmente uma borboletinha de metal que quando você pisa no acelerador, ela gira e abre. É simples assim. Existem alguns carros mais modernos que isso é motorizado, tá? Só muda que você vai pisar lá no pedal do acelerador e o motorzinho vai fazer abrir essa borboleta. Então é uma portinholinha que vai controlar quanto ar entra no motor. Se não tivesse essa portinhola, ia entrar um monte de ar no motor o tempo todo e ele ia ficar o tempo todo acelerado no máximo. Não é isso que a gente quer ter o controle da aceleração. Então, a parte do controle de quanto ar vai entrar é feito por essa peça aqui, que é a borboleta. Então, a partir do momento que você acelerou,
ou deixou na lenta, que daí vai entrar só um pouquinho, às vezes por uma repartição separada, tá? Então existe o controlador de marcha lenta, que é tipo um desvio controlado por um motorzinho para controlar quanto ar vai entrar na lenta, porque às vezes a lenta ela precisa de rotações diferentes dependendo da situação. Então tem um motorzinho que controla quanto ar que vai entrar na lenta. Daí ele passa por fora dessa portinhola que é você que acelera, tá? Mas isso é um caso à parte. Então, passou aqui do controlador de quantidade de ar, ele vai vir aqui para os dutos do coletor de admissão, que na gigante maioria dos carros mais antigos é de alumínio e dos mais modernos é de plástico. Mas depois aqui do coletor nós temos uma parte muito importante, que é a parte do ponto do motor. O ar não pode simplesmente pegar e entrar no motor, porque senão quando acontecer a explosão, o que vai acontecer? A explosão vai voltar para cá, e a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que a explosão fique lá dentro, para fazer com que o pistão desça e gere movimento. Então, a explosão tem que ficar lá dentro, então o oxigênio tem que entrar e alguma coisa tem que fechar para a explosão acontecer. E essa coisa são as válvulas, tá? Então a gente tem aqui dentro do cabeçote as válvulas, tanto de escapamento quanto de admissão. Então, na hora correta, a válvula vai deixar entrar o oxigênio, ela vai fechar, vai acontecer a explosão e na outra hora correta vai abrir a válvula de escapamento, onde vai sair o ar que já foi queimado. Então tudo isso tem a hora correta e perfeita para que aconteça, tá? Isso é controlado lá pela correia dentada. Então tudo tem que acontecer no momento exato. A hora que o ar entra, a hora que acontece a explosão e a hora que o ar sai. Então vai acontecer isso aí aqui dentro e daí ele vai sair ali pelo coletor de escapamento, que é basicamente só um cano. Esse aí geralmente é um metal comum mesmo, algumas pessoas com mais dinheiro podem colocar de inox, e o escapamento simplesmente vai pegar e vai soltar de volta esse ar queimado. Então o percurso do oxigênio é mais ou menos esse. Certo, agora vamos falar do combustível, como que ele chega aqui no motor? Pois é bem simples. Tem lá o tanque, que vocês bem conhecem, né, que vocês voltam e meio estão abastecendo com essa gasolina que está muito cara, e lá do tanque ela é bombeada com uma bombinha elétrica aqui para frente, tá? Isso é algo bem comum. Então ela vem pressurizada por uma mangueira até chegar aqui na flauta, que é esse caninho aqui, tá? Então aqui tem gasolina sob pressão, geralmente em torno de 3 a 4 bar, depende do carro e da situação. Então, aí depois a gente não pode simplesmente pegar e jogar essa gasolina direto para dentro do motor. A gente tem que ter algo que controle isso, a quantidade, porque a gente já tem um controlador de oxigênio, agora a gente tem que ter um controlador de gasolina. Então o que vai controlar? Gasolina ou combustível, seja lá qual for. O que vai controlar isso? São os bicos injetores, tá? Que são essas pecinhas ali alaranjadas. Então a parte de trás do bico vai receber a gasolina sob pressão e depois na ponta do bico vai sair uma gasolina pulverizada. Certo, e vamos aproveitar que ficou escuro e fazer um jabazinho aqui do nosso produto da loja Informática Colasso. Essa lanterna tática recarregável com foco controlável. Quer uma luzinha pequena? Tem também. Quer uma luz grande? Tem também. Você escolhe. Ela é super forte, a bateria dura bastante e ela é feita em metal resistente à água. Tem até o conezinho sinalizador aqui para você querer sinalizar alguma coisa, seja lá o que for, você pode. Vem o carregador e a bateria recarregável. Quiser aproveitar, apenas R$ 79,99. O link para comprar está aí embaixo, é só mandar uma mensagem no WhatsApp que a gente passa o frete e tudo mais. Bom, começou a chover, então tive que mudar um pouquinho aqui a posição, não se assustem. Tá, eu estava falando dos bicos injetores. Só que esses bicos injetores, eles não têm vida própria, né? Como que eles vão saber quando que tem que acelerar? Quando que não tem que acelerar? Quando que tem que jogar mais combustível? Quando que não tem que jogar? Então, para isso tem a central eletrônica do carro. Ela que controla quanto que o bico vai abrir ou quanto que o bico vai ficar fechado, tá? Então tudo tem um tempo correto e também tem o tempo correto de injeção, tá? Então tem a hora correta de jogar o combustível, como tudo que eu falo, tudo tem a hora correta de acontecer no motor, tá? Então a central vai mandar um pulsinho aqui para avisar para o bico que agora ele tem que abrir ou agora ele não tem que abrir. Então ele vai ficar mandando esse pulso e vai injetar junto com o oxigênio que entrou nesse cano aqui, o combustível. Eles vão se misturar, porque isso aqui acontece muito rápido, tá? O oxigênio entra muito rápido, uma alta velocidade aqui, e tudo se mistura e daí fica bem pulverizado a mistura de combustível com oxigênio. E daí, como vocês já sabem, ele vai entrar na hora correta, né? Porque vai ter a válvula lá para controlar, e
vai ocorrer a explosão e depois vai sair todo isso queimado pelo escapamento, como vocês já sabem. Então agora o caminho do combustível vocês também já sabem, certo? Mas ainda falta o terceiro item para que ocorra o fogo. A gente já tem oxigênio, já temos o combustível, falta o calor. E da onde vem o calor no motor do carro? Bom, ele vem pela centelha que acontece na vela. Só que antes a gente tem que entender da onde vem essa centelha, tá? Como que ela é formada na vela. E isso depende muito de carro para carro, a forma como a centelha vai chegar até a vela. Eu vou explicar desse carro aqui e também vou explicar dos outros que são mais comuns. Então esses aqui são os dois modos mais populares que existem para chegar a centelha até a vela. Certo, vamos falar um pouco mais sobre essa centelha então. Para a gente conseguir ela, é só a gente pegar aqui o positivo e o negativo da bateria e ligar na vela. Não dá, porque 12 volts que é a da bateria é uma tensão muito baixa. A gente precisa de muito mais volts para que ocorra uma centelha. Então tem uma peça que é responsável por converter 12 volts um número muito mais alto que varia de carro para carro. E tem carro até que é variável o número, não é sempre um número contínuo. Essa peça é a bobina. Infelizmente esse carro aqui não dá para ver porque ela fica muito escondida, mas ela fica aqui dentro. E nesse carro ainda tem uma peça chamada distribuidor. Pois é. Geralmente nos carros mais modernos, a bobina é ligada direto aqui, né? Então tem uma bobina para cada vela. Nesses carros que tem um sistema mais antigo, tem um distribuidor, tem uma bobina só. Então tem uma pecinha que fica girando assim. E ela é realmente um contato de metal que fica girando, simples assim, e distribuindo a centelha pelo motor, tá? Na ordem correta. Tudo isso aí tem um tempo. O tempo da centelha acho que é um dos mais importantes do motor, tá? Não é o mais, mas é um dos mais, tá junto com os mais importantes. Então ela tem que ocorrer na hora exata. Então o tempo desse distribuidor é muito importante. Então esse distribuidor espalha pelo motor através dos cabos de vela, tá? Então passa por esse cabo e esse cabo é ligado lá na ponta da vela, tá? Então da vela vai para dentro do motor, que aí sim ocorre essa centelha na pontinha da vela que fica dentro lá na câmara de combustão. E daí a gente tem essa queima, porque agora a gente já tem tudo. Entrou o ar, entrou o combustível e tem a centelha para gerar o calor, vai queimar, desde que tudo ocorra na hora correta. Aí você pode perguntar, mas como que esse fogo, essa explosão que tem lá dentro, faz o motor girar? Porque se você simplesmente pegar uma coisa e botar fogo nela, ela não vai sair girando, né? Tem que ter alguma coisa que faça com que essa explosão se torne um movimento. Bom, quando ocorre essa explosão, ela expande muito a área, tá? Então ela tenta explodir para algum lugar. E o único lugar para onde pode ir é empurrando a cabeça do pistão para baixo. Então essa explosão, a única coisa que ela faz é empurrar uma peça para baixo. Só isso, tá? Vai explodir e a explosão vai empurrar uma peça para baixo. Só que são várias dessas peças. Então explode aqui, empurra essa para baixo. Explode aqui, empurra essa para baixo. Explode aqui, empurra essa para baixo. Tá, só que o motor ele gira, ele não é um sobe e desce. Então a gente não precisa só que ela fique só descendo essa peça, a gente precisa que o motor gire. Então a gente tem uma peça que é o virabrequim, que é responsável por converter o movimento de sobe e desce num movimento de rotação, tá? Então aí a gente consegue fazer com que essa explosão se torne um movimento de rotação, tá? É bem simples, eu estou mostrando a foto aí, acho que vai dar para vocês entenderem com uma animaçãozinha aí como que isso acontece, tá? Então é basicamente assim que funciona um motor no carro, de uma forma super resumida e simplificada. Tem muitas outras coisas que eu posso falar aqui nesse mesmo tipo de vídeo. Eu posso explicar como funciona a embreagem, como funciona um câmbio, como funciona qualquer coisa aqui do motor, e vocês vão aprender muito. Então tudo depende de vocês deixarem um like aí para que eu possa continuar trazendo mais vídeos assim como esse. Se você aprendeu qualquer coisinha nesse vídeo, por menor que seja, é imprescindível que você deixe o seu like. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixado lá aquele gostei, então falou!